Muito boa noite, meu nome é Gabriel e hoje nós iremos apresentar um pouco sobre a teoria da administração científica. A teoria científica foi fundada por Frederick Winslow Taylor, um engenheiro mecânico estadunidense. As práticas administrativas do início da Revolução Industrial eram rudimentares, com a qualidade precária e variável. Os salários eram baixos, o controle de produção era falho. Porém, empresários revolucionários, como Taylor, criaram novos métodos como base para as novas teorias da administração. Entre essas ciências, Taylor criou a administração científica. Avaliando a área empresarial, Taylor observou que as divisões e funções da administração e dos trabalhadores era caótica e sem orientação. Não havia incentivo trabalhista. Os administradores levavam suas decisões por palpite. Não existia qualificação onde os trabalhadores atuavam, o que consequentemente resultava em serviços fúteis e produtos fúteis. Com isso, Taylor passou por 3 fases da administração científica. Na primeira, ele estudou a sistematização de tempo, o incentivo trabalhista por meio da otimização salarial e a sistematização de tarefas. Na segunda fase, Taylor deu ênfase no aprimoramento dos métodos de trabalho, no incentivo financeiro e no aumento de produção, por meio da seleção de operários por habilidade e no trabalho sem desperdício de tempo. Na terceira fase, foi uma síntese da teoria. Foi constituído um método científico, eliminando o método empírico por processo seletivo e treinamento de operários. A experiência sensorial se transformava em treinamento, lógica e efetividade. Henry Ford. Em 1903, Ford engrenou de vez no ramo, fundando assim a Ford Motor Company, fabricando um novo modelo de carro a preços populares dentro de um plano de vendas e assistência técnica de grande alcance, revolucionando assim a estratégia comercial da época. Entre 1905 e 1910, promoveu a inovação do século, a produção em massa, utilizando assim da teoria científica da administração, em que Taylor fundou. Em 1926, já possuía 88 usinas e já empregava 150 mil pessoas, fabricando 2 milhões de carros por ano. Principalmente com técnicas próprias sobre administração científica, Ford aplicou um novo sistema de produção vertical, produzindo desde a matéria-prima ao produto final. Ford modificou a administração científica ao seu favor, fundando assim os seus próprios princípios, como a máxima produção dentro de um período determinado, a produtividade, distribuição de ganhos, redução de custos e redução de preços, aumento de capital de giro que seria obtido pelos próprios consumidores e a redução ao mínimo do volume de matéria-prima, o estoque. Com isso, Ford utilizou suas próprias políticas, se baseando totalmente no Taylorismo, como a produção em série contínua, altos salários, preços mínimos, preocupação com os empregados e técnicos competentes. Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Luana Nascimento Alves e eu vou falar sobre o toyotismo. O toyotismo é um sistema ou modelo de produção com foco na flexibilização das mercadorias na produção de automóveis nas fábricas da Toyota, idealizado por Eiji Toyoda e Taiichi Ohno e difundido pelo mundo em oposição à premissa básica do sistema Fordismo. A história de Eiji Toyoda no mercado começou com sua família, com o seu avô Sakichi Toyoda. Ele foi um inventor e empresário e em 1918 iniciou o primeiro princípio do STP, que é o sistema Toyota. STP é a sigla para o Sistema Toyotismo de Produção ou Sistema Toyota de Produção. E esse princípio é o Jidoka. O filho de Sakichi fundou em 1937 a Toyota Motor Corporation e em 1950, por conta da Segunda Guerra Mundial, o Japão sofreu com a economia
E foi quando Eiji, junto com Taiichi Ohno, foram visitar as fábricas norte-americanas de Henry Ford para conhecer os processos produtivos e constaram que demandava de muito espaço para a estocagem de produtos, seguindo o sistema industrial Fordismo. Então, de volta ao Japão, eles desenvolveram seu próprio método de fabricação. As principais características do toyotismo são a mão de obra multifuncional e qualificada, o sistema flexível de mecanização, o uso de controle visual em todas as etapas de produção, a implantação do sistema de qualidade, a aplicação do sistema just-in-time e uso de pesquisas do mercado. No modelo de produção da Toyota, no ritmo de produção, é usada a venda imediata, sem desperdício, o just-in-time. Na divisão de tarefas, feita pouca divisão das tarefas e o trabalhador conhece as etapas da produção. No controle de qualidade, o autocontrole da qualidade em todas as fases do processo é essencial, com a tecnologia e o conhecimento. Os pilares do sistema Toyota de produção são o just-in-time, produzindo apenas quando necessário e com os recursos estipulados e no tempo ideal. Jidoka, a máquina é responsável pela operação e o monitoramento é feito pelas pessoas. As bases são Heijunka, garantir a distribuição do esforço igualmente ao longo do tempo. Padronização do trabalho, estipulação de padrões para a realização de uma operação. E Kaizen, na melhoria contínua dos processos, introduzindo inovação e reduzindo gastos com ações dispensáveis. O toyotismo preconiza a adequação da estocagem conforme demanda, e atualmente são 15 fábricas ao redor do mundo. Eu espero que todos tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa. Boa noite, eu sou a Yasmin e a gente vai falar sobre a teoria clássica da administração. Nessa teoria, idealizada por Fayol, a ênfase é posta na estrutura da organização, priorizando a visão de um gerente ou diretor. Seu objetivo é buscar a maior produtividade do trabalho, maior eficiência do trabalhador e da empresa. Fayol desenvolveu metodologias que tornam as organizações mais eficientes, diminuindo desperdícios e formando gestores capazes de tomar decisões assertivas. O teórico defendia que o componente administrativo supera o técnico para determinar a trajetória de qualquer organização. Segundo ele, a administração não se refere apenas ao topo da organização. Existe uma proporcionalidade da função administrativa, que se distribui por todos os níveis hierárquicos. Tudo em administração é questão de medida e de bom senso. Logo, os princípios que regulam a empresa devem ser flexíveis e maleáveis, não rígidos. Seus estudos também pautam a organização dos processos e trabalho em equipe, disseminando a importância de investir em fatores como divisão de tarefas, responsabilidade e disciplina. Nice. Sendo assim, há uma visão mais abrangente das organizações. Dessa maneira, ele propôs que toda empresa pode ser dividida em 6 funções. Técnica. Está relacionada com a produção de bens ou de serviços da empresa. Comercial. Relaciona-se com a compra, venda e permutação
dos bens produzidos e consumidos pela empresa. Financeira, relacionada com a procura e gerência dos recursos financeiros utilizados pela empresa. Dinheiro! Segurança, está relacionada com a área de recursos humanos. Tinha como objetivo assegurar os bens da empresa e as pessoas envolvidas com a mesma. Contábil, consiste em registrar as contas efetuadas, elaborar balanço e estatísticas. E administrativa, que tem o caráter de coordenação das demais áreas. Nenhuma das 5 funções essenciais tem o encargo de formular o programa geral da empresa. Essa atribuição compete à 6ª função, a função administrativa, que constitui propriamente a administração. Para deixar clara essa função coordenadora, Fayol assim define o ato de administrar em Prever. Estabelecer os objetivos da empresa, especificando a forma como serão alcançados. Organizar. Forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam humanos, financeiros ou materiais, alocando-os da melhor forma segundo o planejamento estabelecido. Comandar. Fazer com que os subordinados executem o que deve ser feito. Coordenar. A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação das atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas. Controlar. Estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas. Atualmente, usamos praticamente os mesmos conceitos. A única diferença está na junção das funções, comandar e coordenar, que passamos a chamar de direção. Outra contribuição importante foi a criação dos princípios da administração, dos quais existem na teoria clássica 14 princípios gerais. Divisão do trabalho. Especialização dos funcionários desde o topo da hierarquia até os operários da fábrica, assim favorecendo a eficiência da produção, aumentando a produtividade. Autoridade e responsabilidade. Autoridade é dar ordens que, teoricamente, serão obedecidas. Responsabilidade é a contrapartida da autoridade. Disciplina. Necessidade de estabelecer regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários. A ausência de disciplina gera o caos na organização. Unidade de comando. Um funcionário deve receber ordens de apenas um chefe, evitando contra-ordens. Unidade de direção. O controle único é possibilitado com a aplicação de um plano para um grupo de atividades com os mesmos objetivos. Subordinação dos interesses individuais ao interesse geral. Os interesses gerais da organização devem prevalecer sobre os interesses individuais. Remuneração. Deve ser suficiente para garantir a satisfação dos funcionários e da própria organização. Centralização. As atividades vitais da organização e sua autoridade devem ser centralizadas. Linha de comando ou hierarquia. Defesa incondicional da estrutura hierárquica, respeitando à risca uma linha de autoridade fixa. Ordem. Deve ser mantida em toda a organização, preservando um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. A justiça deve prevalecer em toda a organização, justificando a lealdade e a devoção de cada funcionário à empresa. Estabilidade dos funcionários. Uma rotatividade alta tem consequências negativas sobre o desempenho da empresa e a moral dos funcionários. Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio você, Maria Joaquina. Iniciativa.
Deve ser entendida como a capacidade de estabelecer um plano e cumpri-lo. Espírito de equipe. O trabalho deve ser conjunto, facilitado pela comunicação dentro da equipe. Também, como na administração científica, a teoria clássica tem uma abordagem de sistema fechado, logo, não focava nos fatores externos da organização. A estrutura e a forma de organização marca a essência da teoria clássica, como concebida por Fayol. Graças a essa teoria, a administração de empresas passou a ser vista como uma disciplina que pode ser aprendida e aprimorada por quem se dedicar a ela. Boa noite, gente. Eu sou Andressa Marques. Boa noite, gente. Eu sou a Maria Eduarda e vou começar falando sobre a teoria da burocracia da administração. Que lindo, cara! Chamamos a teoria da burocracia de conceito póstumo, já que foi desenvolvida em 1920. Mas seus escritos só foram encontrados e disseminados a partir de 1940. A teoria tem como base o pensamento racional para almejar a excelência. Atualmente, as pessoas associam burocracia a processos demorados e com bastante papelada. A teoria de Max Weber é o contrário do que as pessoas geralmente imaginam, de papel ou processos lentos. Essa teoria é a forma detalhada de explicar como as atividades são realizadas. Além disso, a teoria de Weber fala sobre 3 princípios de legitimação que nos permitem distinguir os diferentes tipos de dominação. Primeiro, dominação carismática, justificada pelas características do líder e aceita pelos súditos, em funções de sua fé, o que, em caso do surgimento de uma organização administrativa, a deixa instável e indeterminada. Segunda, dominação tradicional. Legítima o poder do chefe no passado e o seu status herdado, e desperta organizações administrativas do tipo patrimonial e feudal, nas quais os funcionários dependem do chefe e estão fortemente ligados a ele. Terceira, dominação legal. Se baseia na lei como um princípio legitimador em função de sua racionalidade, e é independente do líder ou chefe que as faz cumprir. Agora eu vou falar sobre as características da teoria burocrática. Segundo Weber, a teoria da burocracia tem algumas características específicas, de acordo com o livro Introdução da Teoria da Administração, de Idalbert Chiavenato. Essas características são caráter legal das normas e regulamentos. A organização é baseada em uma espécie de legislação própria, que define antecipadamente como a organização burocrática deverá funcionar. Essas normas e regulamentos são previamente estabelecidos por escrito. Caráter formal das comunicações. O caráter formal é a comunicação feita pela escrita, a fim de evitar múltiplas interpretações em ações e procedimentos. Todas as ações e procedimentos são feitos para proporcionar comprovação e documentos adequados. Caráter racional e divisão de trabalho. A divisão de trabalho atende a uma racionalidade, isso é, ela é adequada aos objetivos a serem atingidos, a eficiência da organização. Há uma divisão sistemática do trabalho, do direito e do poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Estabelecendo as atribuições de cada participante, os meios de obrigatoriedade e as condições necessárias. Hierarquia de autoridade. A hierarquia informa que cada cargo que possui um peso inferior na organização não deve ficar sem supervisão. A hierarquia de autoridade também define a chefia e os cargos das autoridades em uma organização. Rotinas e procedimentos padronizados. Impõe o poder de regular a conduta do funcionário dentro da organização. Os procedimentos e regras podem mudar de acordo com o cargo que o colaborador ocupa para obter a disciplina. A disciplina no trabalho e desempenho no cargo são asseguradas por um conjunto de regras e normas que tentam ajudar o funcionário nas exigências do cargo e da organização, levando à máxima produtividade. Competência técnica e meritocracia. Competência, mérito e capacidade são responsáveis diretos pela admissão, classificação e mudança de função dentro da organização. A burocracia é uma organização da qual a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica, e não em preferências pessoais. Toda a seleção é feita com base na qualificação técnica, promoções por desempenho e capacitação,
ou seja, por mérito. Nesse processo são usados métodos seletivos como concursos, testes, títulos, etc., e todos os funcionários devem ser tratados igualmente. Especialização da administração. O administrador não é necessariamente o dono do negócio ou um grande acionista da organização, mas um profissional especializado na administração. Esta separação entre os rendimentos e os bens privados e os públicos é a característica específica da burocracia. Profissionalização da administração e dos participantes. Cada funcionário da burocracia é um profissional, pois são especialistas, assalariados, ocupantes de um cargo, são nomeados superiores hierárquicos, seguem carreira dentro da organização, não possuem propriedade dos meios de produção e administração e, por fim, são fiéis ao cargo e se identificam com os objetivos da empresa. Peraí! Apaga essa peça aí, viu? Completa a previsibilidade do funcionamento. Consequência do uso da teoria de Max Weber foi a antecipação das tarefas e a previsibilidade das atividades estabelecidas em normas e regulamentos. Agora eu vou falar algumas vantagens e desvantagens da teoria da burocracia. As vantagens são previsibilidade do funcionamento, univocidade de interpretação, padronização de rotinas e procedimentos, redução de conflitos, subordinação natural aos mais antigos, confiabilidade nas regras do negócio, hierarquia formalizada e precisão na definição de cargos e operações. E as desvantagens são internacionalização das regras e exagerado apego aos regulamentos, excesso de formalismo e de papelório, resistência a mudanças, despersonalização do regulamento, categorização como base do processo decisorial, superconformidade às rotinas e procedimentos, exibição de sinais de autoridade e dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Conclui-se, então, que Max Weber teve uma contribuição de extrema importância para o desenvolvimento da administração e para a organização das empresas e instituições que encontramos nos dias atuais. Weber encontrou problemas nos processos de organização das empresas e, com seu pensamento visionário, contribuiu com todas elas, fornecendo seu conhecimento avançado. Raça absoluta, além da consciência, esse é o poder que beira a onipotência, capaz de superar uma forma superior.